Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre as mudanças nos critérios para definir a morte encefálica, o que levou o Conselho Federal de Medicina a tomar essa decisão e no que isso afeta o processo de doação de transplante de órgãos. Vamos falar também sobre as ações da ONG Acolher, que acolhe cães e gatos vítimas de abandono e maus tratos. São quase 10 animais resgatados todas as semanas nas ruas de Maceió. Tudo isso agora no Pauta Especial que já está no ar. O Conselho Federal de Medicina divulgou critérios mais rígidos para definir morte encefálica. A mudança no procedimento tem impacto no processo de doação de transplante de órgãos, que só pode ser iniciado depois do consentimento da família e da confirmação da morte cerebral do paciente a partir da realização de vários exames com equipe de vários médicos. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Daniela Ramos, coordenadora da Central de Transplante. Daniela, o que foi mudado e o que é que está funcionando? O que mudou, na verdade, alguns critérios eles foram mais bem definidos, digamos assim. Então, antes, por exemplo, em relação ao intervalo de tempo de um exame para outro, continuam sendo feitos 2 exames clínicos para a realização do diagnóstico e mais um exame complementar. Então, no exame clínico, entre um e outro, demorava o tempo de 6 horas. Então, hoje, acima de 2 anos, o tempo reduziu para 1 hora. Então, facilitou, digamos assim, o processo, né? Garantindo a mesma segurança. Em relação ao exame complementar, ele continua com o exame complementar, que é o exame que vai ver se o paciente ele tem algum fluxo sanguíneo ou atividade elétrica no cérebro. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele está baseado nas boas práticas internacionais. Então, a Central de Transplantes, ela está atenta a isso aí para garantir toda a segurança em relação ao processo. Isso me faz lembrar de uma garota de Rio Largo que houve um certo temor da família, porque ela já estava no leito de morte e depois no próprio caixão com movimentos e o corpo não estava frio. Isso foi explicado, obviamente, pelo Instituto Médico Legal, de que havia um processo já de morte e foi constatado em exames posteriores, a menina retornou ao IML. Mas existe alguma dúvida com relação às mortes e elas precisam ser realmente constatadas? Miguel, em relação a esse caso, né, de Rio Largo, não tem nada a ver em relação à morte encefálica. Para você constatar a morte encefálica, é preciso que o paciente esteja em ambiente hospitalar e preferencialmente no ambiente de UTI, porque ele é monitorado por toda aquela aparelhagem, né, e o paciente ele precisa estar sendo mantido sob ventilação mecânica, para poder passar pelos 2 exames clínicos, pelo exame complementar, para daí confirmar a morte encefálica. É um paciente que já está internado há bastante tempo. É um paciente que já está lá, que já tem os critérios para se abrir o protocolo de morte encefálica e aí que esses critérios eles são iniciados pelos médicos devidos. Então, não tem relação com a morte encefálica, né? O caso, ele foi lá, eu vi que foi bem esclarecido, né? Foi lá o procurador, o IML, casos que podem acontecer, né, mas não tem relação com a morte encefálica. As famílias aceitam o procedimento da morte encefálica? Ninguém está preparado para lidar com a morte. A verdade, nós não estamos preparados a lidar com a morte. A morte encefálica ela é a condição para que se possa doar órgãos e salvar, assim, outras vidas. Mas existem muitas dúvidas em relação a esse procedimento. Então, acho que toda atualização que vem, atualização técnica, ela é bem-vinda para qualquer área, né? Para garantir a maior segurança e o maior esclarecimento, principalmente para as famílias que passam por esse momento, né, da morte encefálica, que a gente considera assim um momento especial, porque precisa ter aquela condição para ter a possibilidade de doar. Então, é para garantir mesmo a segurança e não ter dúvidas
não gerar dúvidas em relação ao que é a morte encefálica. Gera um maior conforto quando o paciente não abre o protocolo e é oriundo de um acidente, de outro tipo de problema, a morte diante da família? Olha, independente de doação, Miguel, o protocolo de morte encefálica, o diagnóstico é direito da família. Então, se você tem lá o seu ente querido, né, ele tem um diagnóstico, ele foi constatado, já está lá o diagnóstico. Ele está num nível de rebaixamento que não tem mais reflexo nenhum, não tem movimento nenhum. Então, qual é o diagnóstico, né? O que o meu ente querido morreu de quê? Então, quando ele se enquadra nesse perfil, para se abrir um protocolo, que tem que seguir todo um parâmetro, ele precisa, é direito da família ter, independente de doação. Porque, às vezes, o paciente está lá em morte encefálica, mas não tem a condição de doar nenhum órgão. Mas a família tem o direito de saber o que é que foi, né? O que é que ocasionou, qual é o diagnóstico final. Agora, como é que se estabelece essa relação de morte e doação de órgãos? Como é que isso se processa? A família tem que dizer, tem que relatar, tem que ter algum documento assinado? Como é isso? Sim, o paciente, quando é constatado a morte encefálica, o médico da assistência, né, do hospital que aquele paciente está, ele tem a obrigação, digamos assim, de participar para a família tudo o que está acontecendo, de esclarecer todas as dúvidas. E uma vez que a morte encefálica ela é confirmada, é acionada a OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, que é composta por uma equipe multiprofissional, são profissionais especializados para acolher aquela família, para conversar com aquela família sobre a possibilidade da doação, porque a doação é um direito que a família tem. E, como você perguntou, precisa sim, só pode existir a doação se a família autorizar. E essa autorização ela precisa estar registrada em documentos, tudo conforme a lei. A abordagem, a família deve ser um momento muito delicado. A força do argumento é que os órgãos vão salvar vidas, é a continuidade daquela pessoa em outra ou na própria vida, na importância do relacionamento humano, né? Sim, nós nunca imaginamos que pode acontecer com um de nós, né? A verdade é que o amanhã a gente não sabe o que é que pode acontecer. Então, se você tem uma oportunidade de, mesmo naquele momento de dor, você está salvando outras vidas, é um ato de muito amor, é um ato de muita solidariedade e principalmente quando aquele ente querido, quando as pessoas já divulgam a sua vontade, né, o seu desejo de ser doador. Então, facilita um pouco nesse momento de dor, até para a equipe estar acolhendo, a equipe estar fazendo o seu trabalho em relação a isso. Num dado momento, já ouvi falar que não é aconselhável que doador e receptor se conheçam ou a família não conheça, para não estabelecer vínculo que é prejudicial ao andamento, à recuperação, enfim. Isso continua, esse aconselhamento? É lei, Miguel. É o decreto 9175, agora de 18 de outubro deste ano. Ele vem regulamentando a lei 9434 e lá fala que é proibido tanto o receptor, né, saber quem foi o seu doador, quanto do contrário. Exatamente para evitar tudo isso que você falou, essa questão do vínculo, da cobrança, né, essa coisa de se colocar no lugar do outro e evitar esse tipo de cobrança mesmo. A gente tem um quadro aqui em Alagoas de doação de órgãos, mas quais são os transplantes feitos aqui, e até mesmo para dar agilidade ao novo componente ou uma nova pessoa que vai receber aquele órgão, né? Quais são os que são feitos aqui em Maceió e quais são os que são espalhados pelo Brasil? Em Alagoas, nós realizamos o transplante de coração, transplante de rins e o transplante de córneas. Nós fazemos a captação do fígado, mas e ofertamos para a Nacional, né, para a Central Nacional de Transplantes, que aí vê qual é o estado que tem um receptor compatível para aquele fígado. Mas já estamos em processo de tramitação
para credenciar uma equipe de fígado para realizar também um transplante de fígado aqui no estado. Então, esse ano, Miguel, nós já realizamos 17 transplantes de rins, 6 transplantes de coração. Então, o último ano que fizemos 5 transplantes foi em 2005, eu falo de coração. Então, esse ano a gente conseguiu superar o número. De córneas, nós já realizamos 103 transplantes de córnea. Então, assim, o estado ele vem avançando nos números. Claro que ainda está muito longe, levando em consideração que a nossa fila tem mais de 400 pessoas aguardando por um órgão, mas a gente vem avançando em relação a esses números. Quando a gente pensa em fila, aí principalmente num país como o nosso, desculpem, em que políticos são larápios, presos, né? E tudo é burocracia, jogar dificuldade para achar facilidade, em que os órgãos são questionáveis, eu pergunto, essa fila é respeitada? Quais são os critérios para ela? Muito. Ela é regulamentada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Então, isso aí é a garantia. Tudo o que acontece é regulado por eles, né? O paciente, ele tem direito, ele recebe um número de registro chamado RGCT e o paciente, ele pode acompanhar diariamente o que acontece, né, com ele, se a equipe recusou, se teve uma oportunidade de um órgão e a equipe recusou, por que recusou. O paciente ele tem como entrar diretamente no site e tem como entrar também diretamente com a central e a gente coloca toda a posição, tudo o que está acontecendo em relação à sua posição na fila, na lista. Conversamos com Daniela Ramos, é a coordenadora da Central de Transplante. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, à disposição. Vamos a um rápido intervalo e na volta falamos sobre animais de rua. Uma ONG em Maceió chega a resgatar até 10 animais entre cães e gatos em uma semana. Não saia daí, a gente volta já.